Estamos começando uma nova Masechet, Masechet Shavuot. Ela trata, como diz já o nome, Shavuot, sobre juramentos. Fora os dois primeiros capítulos. Os dois primeiros capítulos falam principalmente sobre Tumá e Tará do Mikdash. Pessoas que entraram no Beit HaMikdash impuro, comeram Corban quando eles estavam impuros, ou se o Corban, se a carne se impurificou, é proibido comer. A gente vai ter dois capítulos que falam do assunto. Logo no começo da Gemara vai aparecer que já que a gente falou do assunto na Mishnah e não é muito longo, então os primeiros capítulos se estenderam nesse assunto. Os 6 capítulos, um total de 8 capítulos da nossa Masechet, a gente volta para o tema de Shavuot, de juramentos, juramento em vão, juramentos feitos no Beit Din, no tribunal, que as testemunhas às vezes tinham que jurar, e várias situações ligadas a juramentos. A nossa Masechet tem Memtet 49 Dapim, tem um costume de estudar Masechet Shavuot em Sfirat HaOmer, um daf por dia. A gente obviamente não vai fazer isso, mas tem um costume de ficar pelo número de dafim. Então vamos lá, fala pra gente a Mishnah. Vamos começar. Shavuot Shtaim Shem Arba. Shavuot, a priori, se a gente procura nos psukim, quais são os tipos de Shavuot proibida, a gente encontra duas, mas elas podem ser dobradas para quatro. Ou seja, tem Shavuot, juramentos proibidos. A pessoa pode jurar, aqui principalmente está falando sobre transgredir uma proibição ou juramento em falso, são as duas possibilidades. Ou seja, eu posso jurar sobre o futuro e sobre o passado, de um ponto de vista positivo e negativo. Eu tenho, então, duas opções possíveis para dois tipos, futuro, passado, falso e verdadeiro, certo? Desculpa, vamos. Significa o seguinte: olha, eu posso jurar sobre o futuro, eu vou comer ou não vou comer um pedaço de pão, e faço o contrário disso, certo? Eu posso jurar amanhã eu vou comer pão e não como, ou eu posso jurar amanhã eu não vou comer pão e como. Ou seja, tem dois juramentos ligados ao futuro, positivo e negativo, e dois para o passado. Ontem eu comi pão, ontem eu não comi pão, e o meu juramento é falso, porque eu posso não ter comido ou comido. Então, tem dois juramentos possíveis para o passado, positivo e negativo, comi e não comi. Dois juramentos possíveis para o futuro, positivo e negativo, vou comer ou não vou comer. Então, por isso, são dois tipos que se tornam quatro. Yediot Atumá. Yediot Atumá é alguém que ele, por engano, ou Corban, comeu é proibido entrar no Beit HaMikdash quando a pessoa está impura, e é proibido comer korban quando a pessoa está impura. Então, a priori, são duas proibições: entrar no Beit HaMikdash impuro, comer korban com impureza, quando a pessoa está impura, certo? Porém, Yediot Tumá aqui, o reconhecimento da impureza também, fala na nossa Mishnah, Shnaim Shem Arba, são dois que são quatro. Os dois são os normais que a gente falou agora, certo? Alguém que estava impuro e para trazer Corban ele esqueceu, certo? Ele esqueceu que ele estava impuro e entrou no Beit HaMikdash, ele esqueceu que ele estava impuro e comeu um Corban, mas também dá para incluir mais duas situações em que tem esquecimento e tem obrigação de trazer Corban. Quando eu esqueci que essa carne é uma carne de Corban, eu esqueci que esse é o Beit HaMikdash, ou seja, eu sei que eu estou impuro. O problema não é o meu reconhecimento, ou saber como eu estou puro, eu sei que eu estou impuro, mas eu esqueci que essa carne é uma carne de Corban, ou que esse daqui é o Beit HaMikdash, eu não posso entrar lá. Então aqui também, com relação a pureza e impureza, a gente tem duas possibilidades. Yetziot Shabbat, Shtaim Shehem Arba, com relação. Qual é o problema aqui na, na bateria do computador? Este outro Shabbat está em Shemarba. Com relação ao Shabbat também, a proibição do Shabbat é tirar de casa, do Reshut Yachid, para o Reshut Rabim, de casa para a rua. Mas aqui também a gente pode fazer isso, pode interpretar isso de duas maneiras diferentes. Como tem a proibição do dono da casa colocar de dentro para fora e trazer de fora para dentro, e tem proibição do pobre que está do lado de fora, certo? No começo de uma certa Shabbat isso aparece, da pessoa que ele está do lado de fora, de colocar uma coisa da rua para casa ou tirar da casa para a rua. Então aqui também são só duas proibições, certo? A proibição do pobre de colocar
tirar de dentro para casa para fora e do morador que está na casa colocar de casa para fora, certo? A proibição do Shabat é Yetziot, é tirar do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, mas isso também pode acontecer de duas maneiras diferentes, através tanto na saída do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, certo? Da propriedade particular para a propriedade pública, quanto de fora para dentro da propriedade pública para a propriedade particular, colocar da rua para casa também é mais uma proibição. Por isso, são dois que são quatro. Maron Negaim, Shtaim Shemarva. Maron Negaim é aquela mancha branca que aparece na pessoa e deixa ele impuro. Também são dois que são quatro. Tem duas cores de branco trazidas na Torá como cores que impurificam, mas elas podem ser, elas têm toladot também, elas têm derivadas. Cada cor tem a sua derivada, então no fim a gente tem quatro cores. Então a nossa Mishnah trouxe quatro temas que eles são a priori dois, quando a gente lê o Passuca só tem duas opções, mas que elas podem ser desenvolvidas para quatro proibições, certo? Assuntos completamente diferentes, mas já que eles têm a mesma ideia, a Mishnah trouxe juntos. Então, já que foi trazido aqui Ediota Tumash Taim Shem Arba, que se a pessoa ele esqueceu que ele está impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comeu Korban, ou ele lembrava que ele estava impuro, mas ele não sabia, ele esqueceu que essa carne é uma carne de Korban, ou que esse é o Beit HaMikdash, e entrou, comeu essa carne, então são dois que são quatro, já que a Mishnah já trouxe isso, ela vai falar bastante sobre pureza e impureza. A gente tem uma Mishnah aqui que é quase um amudo e meio. Então fala pra gente a Mishnah o seguinte. Agora, como a pessoa perdoa pecados ligados à pureza e impureza, certo? Esse é o tema da nossa Mishnah que vai ser dito agora. A pessoa sabia que ele estava impuro, ele tinha consciência. E isso no começo da história. No fim da história, ele lembrou que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash. Ele lembrou que ele estava impuro, ele comeu uma carne de Korban, que é proibido, Velem Bentai, mas no meio do caminho ele esqueceu. No meio do caminho ele esqueceu que ele estava impuro, ou seja, ele se impurificou e ele criou consciência. Ele sabia, eu estou impuro, não posso entrar no Beit HaMikdash. No meio dessa história, passou um mês, ele não conseguiu se purificar, certo? Pode ser que passou muito tempo, e ele entrou no Beit HaMikdash, tinha esquecido que ele estava impuro. Entrou, fez korban, fez tudo o que precisava e saiu. Depois que ele saiu, ele lembrou, falou, ah, não, eu não podia entrar, eu estava impuro. Ou seja, ele tinha conhecimento antes do que ele fez, ele tinha conhecimento depois do que ele fez, mas no meio do caminho ele esqueceu. Como ele faz capará, como ele perdoa o pecado dele, ele traz um korban que é chamado na Mishnah de Ole Veyored, porque se ele é mais rico, ele traz um korban maior, se ele é mais pobre, ele traz um korban menor, certo? Às vezes ele é mais alto, às vezes é mais baixo, dependendo da situação financeira da pessoa. Então, quando eu tinha conhecimento antes e depois e esqueceu no meio do caminho, no momento em que ele fez a proibição, ele traz korban chamado de Ole Veyored. Yesh baideia batchila, vem baideia basof. Agora, o que acontece se ele sabia que ele estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e nunca mais lembrou, nunca lembrou daquela impureza? Como ele vai ter capará? Ele não tem consciência para que ele fez algo de errado para ter capará. Então, como esse pecado é perdoado? Seira nasabifnim veyama kippurim tole ativadalo veavi beole veored. Então, o korban feito em Yom Kippur a gente tem três seirim, certo? Seir é um bode, tem três korban feitos de bode, tem aqueles dois que são sorteados, que um é jogado do seira, chamado Seira Mishtaler, certo? O bode expiatório, é aquele que é jogado para o precipício, um é feito dentro do Eichal, dentro da casa do Beit HaMikdash, o sangue é jogado ali no Kodesh HaKodashim, e um é feito fora, junto com o korban Musaf, de Shabbat, certo? Então tem três seirim feitos em Yom Kippur, Korban Musaf de Yom Kippur. Então tem três seirim feitos em Yom Kippur, fala essa Mishnah que alguém que ele pecou, é alguém que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e não ficou sabendo, certo? Nunca mais lembrou, o seir feito dentro do Eichal, em Yom Kippur, tole, deixa ele pendurado, quer dizer, ele pode ser perdoado por isso ou pode não ser perdoado por isso, dependendo do que. A Kadosh Baruch Hu não vai castigar ele por isso, porque ele nunca ficou sabendo, ele esqueceu que ele fez algo de errado, até que ele lembre. Quando ele lembrar que ele fez algo de errado, ele vai trazer Korban Ole Veyored. Vou fazer uma pausa um minutinho. Agora, o que acontece se a pessoa não ficou sabendo que ele estava impuro?
certo? Ele não sabia que ele estava impuro, e ele entrou no Beit HaMikdash, comeu korban, fez de tudo, e de repente alguém veio e falou para ele, ei, você não podia ter feito isso, você estava impuro, ou seja, não tem ideia batrilá, ele não sabia no começo, mas ele ficou sabendo na continuação. O que acontece nesse caso? Então fala para a gente a Mishnah, Seira nasam bachutz yom kippur mechaper, shenilmad milvat chatat kippurim, al ma sheze mechaper, ze mechaper. מה פנימי אין מכפר על דבר שיש בידיעה, אף חיצוני מכפר על דבר שיש בידיעה. Aqui, nesse caso em que ele não sabia que ele estava impuro, ele entrou no Beit HaMikdash e depois ele descobriu a impureza dele, nesse caso, o seir feito fora do Eichal, fora da casa do Beit HaMikdash, no Mizbeach, do lado de fora, ele traz o perdão, certo? Aqui, de novo, o Seir está se tratando aqui, não é o Seir Amishtaler, que é o bode expiatório jogado fora, Bichlal, fora de Jerusalém, é o Seir feito no Beit HaMikdash, do lado de fora, junto com o Korban Musaf de Yom Kippur, fazia um Korban Said, certo? Fazia mais um bode que era feito nele shritá durante Yom Kippur. Então, o Pasuk aprendeu, do Pasuk, a Mishnah aprendeu do Pasuk Milvat Chatat Kippurim, que esse seir feito do lado de fora, ele vinha perdoar alguma coisa. O que ele vinha perdoar? Igual o que é feito do lado de dentro. Igual o seir que é feito dentro do Eichal, ele vem perdoar quando faltou conhecimento para a pessoa, ou seja, faltou conhecimento que a gente viu no ser feito dentro, é o que ele sabia que ele estava impuro, esqueceu e nunca mais ficou sabendo, ou seja, faltou reconhecer isso depois. Então, igual o Primi perdoa nesse caso, em que faltou conhecimento posterior ao pecado, o de fora também perdoa pecados que faltou conhecimento, só que no caso em que faltou conhecimento antes do pecado, em que ele não sabia que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e depois ele descobriu que ele não podia ter feito isso, então esse é o de fora que perdoa, certo? Então, se ele sabia antes e sabia depois, esqueceu no meio, ele traz um corban. Se ele sabia antes, esqueceu e não ficou sabendo, enquanto ele não ficou sabendo, o corban ser feito dentro do Eichal mantém ele no limbo ali, ele não é castigado, até que ele fique sabendo, aí ele entra na primeira classificação e ele vai trazer corban no Leveored. Agora, se ele não sabia que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e só agora ele descobriu, aqui, já que não tem conhecimento antes e depois, não tem corban no Leveored, não dá para trazer corban. Então, nesse caso, que não tinha conhecimento antes e teve conhecimento depois, nesse caso, o perdão dele é feito através do Seir que sacrificam em Yom Kippur, certo? Sim. Agora, o que acontece com um cara que nunca ficou sabendo da impureza dele? Ele não sabia que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e nunca ficou sabendo, ninguém falou para ele que ele estava impuro. Aconteceu isso uma situação em que não tinha mais ninguém, ou ninguém contou para ele. Nesse caso, como essa pessoa vai ter capará? Como essa pessoa tem perdão pelo que ele fez? Então fala para a gente a Mishnah, Seirei Aregalim Vesereira Shechodashim Mechaprim Dverei Abilda. Fala Abilda que nos regalim, nos Hagim, Pesach, Shavuot e Sukkot, e em Rosh Chodesh trazia um Korban Seir, certo? Tem Korban Musaf, tem Korban a mais feito em Rosh Chodesh, e nos regalim, como a gente faz na nossa Tfilat Musaf. A Tfilat Musaf é equivalente ao Korban Musaf que era feito nos Hagim em Rosh Chodesh. Então, esse Musaf que era feito nos regalim em Rosh Chodesh, ele vem perdoar pecados em que a pessoa não tinha nenhum conhecimento dele, certo? Principalmente ligado aqui à questão de pureza e impureza do Beit HaMikdash, certo? Pecados que a pessoa fez sem querer e não estava sabendo, é outro caso, é outra história. Aqui a gente está falando sobre pecados ligados ao Beit HaMikdash, de pureza e impureza. Nesses casos, o Seir de Regalim e o Seir de Rosh Chodesh, eles perdoavam isso, certo? Que não teve conhecimento nenhum. De qualquer jeito, a gente faz korban, a gente faz tefilá de Musaf, porque não é só isso a função do Musaf, mas o Musaf ele trazia esse perdão. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon fala o seguinte, Seirei Regalim Mechaprim. Rabi Shimon concorda, olha, Seirei Regalim, o korban seir feito nos regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, realmente ele perdoa esse caso em que o cara não sabia de nada. Avaló Seirei Rashi Chodashim. Seirei Rashi Chodashim não vem perdoar isso, eles vêm perdoar outra coisa. Velma Seirei Rashi Chodashim Mechaprim. O que o Seir de Rosh Chodesh vem perdoar? Alatahor shachaletatame. Não vem perdoar o cara que estava impuro e comeu o korban, ou o cara que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash sem saber. Vem perdoar outra coisa. Vem perdoar sobre alguém que estava puro e comeu um korban impuro. A carne de korban, se ela se impurifica, é proibido de comer ela. Fala Rabi Shimon,
que o Seir do Seir de Rosh Chodesh não vem lechaper sobre a pessoa que estava impura e comeu o corban no entrou no Beit HaMikdash, e sim vem lechaper, vem perdoar quando a pessoa que estava pura comeu algo impuro, certo? Um corban impuro. Uma comida qualquer impura não tem problema de comer, mas um corban que se impurificou, ele tem que ser queimado, não pode ser comido. Então, o Seir de Rosh Chodesh, fala Rabi Shimon, vem perdoar esse caso. Rabi Meir Omer, Kol Seirim Kaparatam Shavá. Rabi Meir fala que não, olha, todos os Seirim, o Seir de Yom Kippur feito dentro, feito fora, o Seir de Regalim, o Seir de Rosh Chodesh, certo? O Seir é o bode feito de Korban nessas festividades. Todo mundo, todos eles vêm perdoar exatamente a mesma coisa, Altumat Mikdash Vekodashav, sobre a Tumá ligado a pecados ligados a Tumá do Mikdash Vekodashav e Korbanot. Ou seja, Rameir não faz toda essa classificação que a gente fez até agora, que tem um corban vem perdoar o caso em que o cara não sabia antes e sabia depois, ou sabia antes e não sabia depois, ou não sabia antes e não sabia depois, tipo, não vem perdoar esses pecados, não tem essa classificação, todos os Seirim vêm perdoar todos os pecados ligados à pureza e impureza. Agora a Gemara volta para a primeira opinião, para tratar um pouco mais dela. A Gemara não, desculpa, a Mishnah, ela volta a trazer Rabi Shimon. Ayar Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon costumava falar, Seirei Rashei Chodashim mechaprim al hataor she'achalet etameh. Seirei Rashei Chodashim, que é o que a gente viu agora logo na Mishnah, logo antes da Mishnah, certo? Não é uma novidade, não é uma nova opinião, é uma opinião anterior, já que a Mishnah vai discutir um pouquinho esse assunto, ela trouxe ela de novo. Então Rabi Shimon fala que o Seir de Rosh Chodesh vem lechaper, vem perdoar sobre alguém tahor que comeu um korban também. Veshel regalim dos hagim de Pesach, Shavuot e Sukkot, mechaprim al shen baidia lo batchila velo basof. Vem perdoar sobre os pecados em que não tinha conhecimento nem antes nem depois, certo? Que é o que a gente viu na Mishnah anterior, logo antes. Veshel yom kippurim mechaper al shen baidia batchila valesh baidia basof. E os de Yom Kippur, ele vem perdoar pecados em que tem conhecimento em parte da situação, não sabia antes e ficou sabendo depois, ou como a gente viu antes, ele sabia antes e não ficou sabendo depois, o Yom Kippur deixa o negócio lá pendurado até que ele fique sabendo. Amrulo Maushi Krevu Zebazé. Perguntaram o seguinte: olha, se você está me falando que cada seir, cada bode de cada festividade específica diferente, ele vem perdoar um pecado diferente, o que acontece se, por exemplo, eu tinha separado o seir de Regalim, o seir de Pesach? Lá no Beit HaMikdash, separaram um bode para ser feito em Pesach e o bode sumiu, perderam ele. Desculpa, vamos pegar outro exemplo, o de Yom Kippur. O seir que tinha que ser feito dele Corban em Yom Kippur sumiu, perdeu, ninguém sabe o que aconteceu, para onde ele foi. E aí trouxeram outro seir para fazer o Corban de Yom Kippur. Depois de uma semana, encontraram o seir de Yom Kippur, estava lá marcado, acharam ele tinha se misturado com os outros. Posso usar esse seir, posso usar esse animal para fazer dele Corban em Sukkot dos Regalim? Se cada seir ele vem trazer um perdão diferente, ligado a uma proibição diferente, será que um seir que foi denominado para seir de Yom Kippur, que perdoa um tipo de pecado, pode ser feito, caso ele foi perdido e fizeram outro lugar, e depois acharam, será que ele pode ser feito em Sukkot? Posso trazer ele de Corban em Sukkot, porque o Corban de Regalim vem perdoar outro tipo de pecado. Yom Kippur vem perdoar pecados em que tem conhecimento, antes ou depois. De Regalim vem perdoar pecados que não tem conhecimento nenhum, Bichlal não. Então, será que eu posso usar um animal que foi classificado para um tipo de corban em outra festividade? Amarlem Krevu falou, não tem problema nenhum. Amrulo, perguntaram para ele, ou ele vem caparatam shavá, Krevim zebazé. Perguntaram para ele, mas espera aí, se o perdão não é igual, se eles não têm a mesma função, eu não posso fazer de um para o outro. O que foi definido para um Kippur significa que eu peguei aquele seir, classifiquei ele como corban feito para perdoar situações onde tem conhecimento antes e não tem depois, ou que não tem antes e tem depois. Não posso agora pegar esse corban e fazer ele no regel, que é outro tipo de corban. É um sair que vai servir para outra coisa, não posso mudar. Amarlem, kulam baim lechaper al tumat mikdash vekodashav. Falou Rabi Shimon, olha, mesmo que eu diferenciei
sobre qual tipo de impureza ele vem perdoar, se a impureza que tinha conhecimento antes, conhecimento depois, conhecimento antes e depois, não teve conhecimento bichlal, mesmo que eu diferenciei, só tudo está dentro da mesma classificação, da mesma categoria, que é Tumat Mikdash e Kodashav. Então eu posso transferir de um para o outro. Certo? É isso que falou para eles Rabi Shimon. Agora a gente tem algo parecido, mas de qualquer jeito a Mishnah atrás também. Rabi Shimon ben Yehuda Omer Mishmor. Rabi Shimon ben Yehuda falava diferente em nome de Rabi Shimon. Ele fala o seguinte: Seireira shechodashim mechaprim alataor shechaleta tameh. Ele fala uma linguagem um pouquinho diferente, que vai levantar a mesma dúvida, mas é de maneira um pouco menor. Ele fala o seguinte em nome de Rabi Shimon: que Seireira shechodashim perdoam, como a gente viu antes, sobre alguém puro que comeu um corban impuro. Mosif alem regalim, essa é a linguagem diferente, que o seirim feito nos regalim, que é menos vezes por ano, certo? Ele é mais importante, ele acontece menos vezes, ele aumenta, ele acrescenta, ele perdoa não somente pecados de pessoas que estavam puras e comeram algo impuro, ele também, Mosif alem regalim, shemechaprim ataor shechaletet tameh. Também acrescentam situações em que alguém impuro comeu um corban impuro, e também no caso em que não tem conhecimento nem antes nem depois, ou seja, o corban feito nos regalim, ele tem um perdão maior do que o perdão anterior, o que significa o seguinte: alguém que, por exemplo, ele estava puro, ele comeu um corban impuro, certo? Como ele é perdoado? Com o seir. O seir feito quando? Então depende, tem duas opções. Tem o seir de Rosh Chodesh, tem o seir dos Hagim. Então essa pessoa que precisa perdão nesse sentido, ele vai poder acompanhar o Corban de Rosh Chodesh, e se isso aconteceu no dia 7 de Nissan, ele vai poder acompanhar o Corban de Pesach, para perdoar o pecado dele. Ou seja, o Corban dos Regalim, ele perdoa também pelo tipo de pecado feito no Rosh Chodesh, que é aquele que a pessoa estava pura e comeu algo impuro, e também por pecados em que não tem conhecimento nem antes e nem depois. Certo? Ele acresce. Então, se o pecado foi entre Rosh Chodesh e o do Hag vai perdoar também o que o de Rosh Chodesh perdoaria. Mosif alem Yom Kippurim, o de Yom Kippur, ele aumenta mais ainda. Shemechaprim, eles perdoam sobre tudo. Alataor shechaleta tameh, sobre alguém que tahor, que comeu um korban tameh. Ve'alshen baidea lo batchila velo basof, e também no caso em que não tem conhecimento da impureza antes e depois. Ve'alshen baidea batchila ve'alshen baidea basof, e também sobre o caso em que ele não tinha conhecimento antes, mas teve conhecimento depois. Ou seja, o Yom Kippur perdoa todos esses pecados. Então, se a pessoa pecou entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, em qualquer tipo de pecado ligado ao Tumá, do Beit HaMikdash e Kodashav, o de Yom Kippur perdoa tudo, certo? Então ele pode ter kavaná de que aquele korban que o Kohen está fazendo em Yom Kippur vai perdoar todos esses tipos diferentes de pecado, certo? Essa é a diferença da linguagem de Rabi Shimon. Amrulo Malshei Krevu Zebazé, perguntaram para ele, então, será que eu posso fazer o korban de um no outro? Será que se perder o korban de Rosh Chodesh, eu posso usar ele caso acharam depois, no Regel? Se eu perdi o do Regel, será que eu posso fazer ele em Yom Kippur? Amar Lehem, Hen, falou sim. Amrulo Imken, Yushel Yom Kippurim, Krevim Berashei Chodashim. Falaram para ele o seguinte: olha, eu entendo que se tinha um Corban de Yom Kippur, o Seir de Yom Kippur sumiu, perdeu, fizeram outro no lugar e depois acharam, eu posso fazer ele no Rosh Chodesh, porque o Corban de Yom Kippur, o Seir de Yom Kippur, ele inclui também o Seir de Rosh Chodesh, ele também perdoa pelo pecado de Rosh Chodesh. Mas como o Seir que foi denominado, colocado para Rosh Chodesh, que é um perdão mínimo, só para casos de pessoas puras que comeram corban impuro, vai ser feito em Yom Kippur. Se em Rosh Chodesh Elul, por exemplo, eu tinha um Seir que ia ser o Seir de Rosh Chodesh, e ele sumiu, perdeu, fiz outro, e depois eu encontrei, como eu vou poder fazer ele em Yom Kippur? Yom Kippur eu preciso de um Seir que perdoa mais coisas. Como eu posso aumentar o perdão através do Seir que já foi denominado para Rosh Chodesh? Lechaper kaparat sheina shelah. Como esse Seir vai perdoar um pecado que não é um pecado original, que originalmente ele foi denominado para perdoar? Amarlem kulam baim lechaper al-tumat mikdash kodashav. A mesma resposta de antes. Todos os korbanot, todos os Seirim, eles vêm perdoar pecados ligados ao Mikdash e Korbanot e Kodashav. Então, mesmo que tem classificações diferentes, tudo é a mesma categoria.
Tudo isso foi sem querer até agora. Veal zadon tumat mikdash kodashav. Agora alguém que sabia que estava impuro e sabia que não podia comer korban, sabia que não podia entrar no Beit HaMikdash, ele fez isso, certo? Alguém que fez isso bezadon, ele transgrediu de maneira consciente, de propósito. Seira nasabifnim ve'oma kippurim mechaprim. O perdão dele vem através do seir feito dentro do Eichal, certo? Que era jogado o sangue dele no Mizbeach. Tinham dois korbanot feitos na parte interna, um era um seir e o outro é o par, uma vaca, certo? Então esses dois, que o sangue deles era jogado no Kodesh HaKodashim, etc., esses dois perdoam. Então, o ser feito dentro e todo o contexto de Yom Kippur trazem perdão. Velshara verot batorai, sobre todas as outras proibições da Torá. Alakalot vechamurot, proibições leves, proibições pesadas. As donot veshgagot, propositais e sem querer. Odá velouda, que ele sabe que ele fez, que ele não sabe que ele fez, certo? Pecados que a pessoa nem sabe que ele fez. Ase velotase, proibições de mitzvot ase que ele deixou de cumprir, ou lotase que ele transgrediu proibições. Kritot, mitot beidin, ou pecados que o castigo deles é careta, ou que é morte no beidin. Sobre todos esses pecados, Seira Mishtaleach Mechaper. Seira Mishtaleach, aquele bode expiatório que é jogado do precipício, ele perdoa todos os tipos de pecados, certo? Em Yom Kippur. Obviamente tem que ter a kavaná da pessoa, então o cara que ele tem pecados durante o ano inteiro, ele sabe que agora vão jogar o Seira Mishtalech lá embaixo, ele tem que pensar na cabeça dele, tem que ter kavaná, que esse Seira Mishtalech está sendo feito lá, ele vai se caparar para todos os pecados que ele fez. Echad Israelim, vechad Kohanim, vechad Kohen Mashuach Milcham, Kohen Mashuach, certo? E esse Korban, o Seira Mishtalech, perdoa os pecados de todo mundo. Não mexe se ele é Israel, Levi, Kohen é Mashuach, o Kohen é no Cohen que foi ungido, certo? O Cohen Gadol, não menciona, ele perdoou o pecado de todo mundo. Ma ben Israelim, le Kohanim, le Cohen Mashuach. Qual é realmente a diferença entre eles? Será que todos têm perdão pelo mesmo Korban ou não? Ela chapar mechaper ala Kohanim, vel tumad migdash kodashav. A única diferença é que com relação a Koanim que entraram impuros no Beit HaMikdash ou comeram korban quando eles estavam impuros, o perdão deles não é através do sair, é através da feita dela korban em Yom Kippur, que o sangue dela é jogado também no Kodesh HaKodashim, certo? De novo, tinha um sair e tinha uma vaca, que ele é feito deles korban e jogado lá dentro, o sair perdoa o pecado de Israelim e a vaca perdoa o pecado de Koanim. רבי שמעון אומר, כשם שדם השעיר נעשה בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהנים. Fala Rabi Shimon, que exatamente da mesma maneira que o sangue do sair feito dentro do Eichal perdoa o pecado de Israelim, assim o sangue da vaca perdoa o pecado dos Kohanim. שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כשם שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של הפר מכפר על הכהנים. Agora Rabi Shimon discorda e fala o seguinte, fala que o שעיר המשתלח, o bode expiatório jogado lá fora, ele perdoa pecado somente de Bnei Israel. Por isso, na hora do vidui, na hora que vão jogar o animal lá do precipício, fazem sobre ele um vidui, certo? Fazem sobre ele uma confissão, e essa confissão é válida só para Israelim e Levim. Os Koanim, eles têm que parar na vaca feita no Yom Kippur. A capará dos Kohanim é em outro korban, então a consciência dele, a kavaná deles, a intenção deles de capará tem que ser feita sobre outro korban e não sobre o Seira Mishalech, e sim sobre a vaca feita em Yom Kippur. Certo? Então, terminamos as Mishnayot, paramos por aqui. Koyach.